galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo hoje divide aqui em 6 partes e mais uma vez vamos falar do ato do dia 25, que segue sendo o principal assunto da semana. Ontem, a turma da Quest publicou uma pesquisa que eles fizeram, onde eles questionaram sobre o ato, se as pessoas sabiam que o ato aconteceu, se Bolsonaro saiu mais forte, mais fraco, se Bolsonaro está sendo perseguido, se não está, se tem que ser preso, se não tem. E essa pesquisa é interessante quando a gente olha ela, não que saiu na imprensa. A imprensa escolhe informações a dedo, e inclusive vai falar sobre isso no tema seguinte. Eliane Cantanhede aí na rádio estava contando, né, o papel da imprensa em todo esse processo aí que envolve Bolsonaro. A turma não faz questão de esconder nada. E nesse segundo tema, tem até algumas coisinhas, algumas matérias antigas, direto do Arquivo Nacional. Não chega a ser um dossiê o vídeo de hoje, mas tem umas coisinhas que eu quero mostrar pra vocês do que se passa no nosso Brasil, que podemos falar que é uma repetição de coisas do passado. Aí no terceiro tema voltaremos a falar não só do ato, como também da baleia. Serão algumas notas interessantes sobre a perseguição que Bolsonaro vem sofrendo. E o quarto tema vem na esteira porque são novas notícias do âmbito do judiciário brasileiro. E aí não só diz respeito a Bolsonaro, tem uma nota interessante sobre Felipe Martins, que saiu no Estadão. A turma comentou muito no dia de ontem, o jornalista do consórcio falando que as coisas no Brasil estão meio estranhas, né? Estão meio estranhas. Aí o quinto tema, temos que falar da turma da picanha e da hipocrisia. Tá chegando o dia que o Amoedo tá mais à esquerda do que o Lula. O Lula parece que abraçou os bancos de vez. Espero que dê tempo de comentar sobre tudo. Também quero mostrar uma coisinha pra vocês sobre o STED do MST. E o que tá acontecendo, que por motivo, né, ele não tá criticando o Lula por o que ele deveria criticar. E se der tempo no final, falar mais um pouco desse apagão de ideias e de projeto que é esse governo de esquerda. Mas, depois dessa longa introdução, Bolsonaro diz que seria muito bem-vinda uma anistia proposta por Lula. Tem que vir do lado de lá. Bolsonaro tinha dito isso na terça-feira para os jornais, já tinha sido publicado. Eu acho que ele não tá falando nem em relação a ele. Ele tá falando, cara, isso aqui vem na esteira ali do ato, que ele fala do pessoal, das pessoas comuns que vêm sendo aí condenadas, e algumas delas, inclusive, vêm sendo condenadas debaixo de algumas críticas que falam, poxa, será que é justo o que está acontecendo? Será que a pena não está, né, desmedida? Será que as pessoas realmente participaram do vandalismo ou estavam lá, né, de boca aberta e foram pegas no meio do processo? Enfim. E Bolsonaro falou, olha, o pessoal que vandalizou, beleza, mas olha com carinho o que está acontecendo. Pensa bem, pensa bem. Mas ele afirmou que um perdão seria muito bem-vindo, né, por parte do Lula, porém ressalvou também que a gestão petista não tem interesse em aprovar a anistia. E, obviamente, Bolsonaro está certo. E eu quis trazer essa nota ontem, hoje, eu podia ter trago ontem, porque, você vê aqui o próprio Estadão, esquerda convoca atos pela prisão de Jair Bolsonaro por investigação sobre tentativa de golpe. Você acha que uma turma como essa quer pacificar o país? Uma manifestação para pedir a cadeia de alguém é pura perseguição. Aí tá aí, sabe, entidades sindicais, vários grupos aí, até ONGs aí da turma da esquerda. Aí eles tiveram reunião com a turma do próprio PT, políticos do PCdoB, políticos do PSOL para definir a data. Pra turma do Lula, né? Tá tudo de boa, pra ninguém reclamar da data. Então a turma do PT não vai agir à revelia do Lula, né? Nada que o Lula não libere. Governo desse só propaga ódio. Só propaga ódio. Só propaga ódio. E isso daí ganha muito espaço na imprensa. A imprensa já dá espaço, já bate palma, sequer critica. Agora, se fosse o inverso, rapaz, eu ia chamar aqui manifestação antidemocrática, que os bolsonaristas querem colocar fogo no país, que o pessoal fica, né, fomentando o nós contra eles, divisões, né, a polarização. Maldita polarização, mas aqui pode. Aqui pode porque essa perseguição é do bem, é do amor. Aí tá ali a imagem, né? 24 de março, dia de mobilização nacional pela prisão de Bolsonaro. A turma aí é o perfil oficial do pessoal compartilhando. E o Felipe Neto falando, rapaz, se eu tiro no pé isso vai dar errado. Vai flopar. Vai flopar. A esquerda
não consegue botar a gente na rua para uma manifestação sequer para defender as pautas deles. A única pauta que eles defendem é prender Bolsonaro. É só isso. Mas cadê aquelas questões ideológicas que a esquerda fingia defender? Por que não chama o povo para a rua para fazer isso? Porque no governo Bolsonaro, eu acho que não faltaram oportunidades onde as pessoas foram às ruas. Você pega a primeira das manifestações, a do 26 de maio de 2019, aprovar a reforma da Previdência, MP 870, né, que era ali para a reconfiguração dos ministérios, para reduzir o número de ministérios, dentre outras coisas. Já a turma da esquerda, né, ninguém quer saber de nada. Ninguém quer saber de nada. Terceiriza. Porque eles não têm agenda. Eles não estão preocupados com o Brasil. Eles não estão preocupados em reduzir a pobreza. Eles não estão preocupados em sanar o problema da segurança pública, o problema da educação, nada. E sobre educação, a gente vai ter que falar sobre isso no âmbito dessa pesquisa. A imprensa só noticia o que ela quer. Só noticia o que ela quer. E sempre para prejudicar um lado. Isso não é de hoje. Isso tem muito tempo. É o mesmo ciclo se repetindo. A gente vai ver daqui a uns 10 minutos, eu acho, a fala da Cantanhede. Mas tá ali, ó. Bolsonaro sai mais forte ou mais fraco dessa manifestação? São dados da Quest. Se você somar, dá mais do que 100%, porque a Quest arredonda os valores. Acho que dá 101%. Mas enfim, 50% falou que o Bolsonaro sai mais forte. 26% mais fraco. Nem mais forte, nem mais fraco, 14%. E não sabe, não respondeu, 11%. Mas tá ali. 1 em cada 2 brasileiros que tiveram conhecimento do ato convocado por Bolsonaro para o 25 de fevereiro consideram que o político saiu fortalecido do evento. Esse daqui foi um ponto que muita gente compartilhou. E as outras notas, a imprensa realmente assim, pega assim os dados para jogar. Não, a turma acha que Bolsonaro, se for preso não tem problema, se foi isso, assim, é aquelas coisas escolhidas a dedo. E como nós não somos limitados, a gente sempre tenta ir direto à fonte. Vamos olhar a pesquisa. Não precisamos da imprensa para interpretá-la para nós. Podemos tirar nossas próprias conclusões. Olhamos o número e olhamos coisas também que acho que não saiu na imprensa. A pesquisa é longa, ela tem várias coisas. Um item aqui que eu acho que é de extrema relevância é esse daqui, ó. 53% das pessoas sabiam que tinha uma manifestação. 47% não sabia. E a pesquisa não deixa claro se as pessoas que responderam às perguntas foram apenas as que sabiam da manifestação. Se uma pessoa não sabe dessa manifestação, ela não sabe, ela não tomou conhecimento, como é que ela pode afirmar se o que Bolsonaro fez, né, o ato, fortalece, o enfraquece e as outras perguntas que foram feitas? E esse daqui é um cenário triste no nosso país e é uma coisa que eu digo para vocês, que vocês são a peça mais importante de todo esse jogo quando diz respeito a questões eleitorais. E eu não estou falando apenas do voto, eu estou falando da informação chegar no final da linha. Gente, esse é o cenário do Brasil. Imagina vocês que não apenas sabiam da manifestação, sabia quem ia, sabia quem não ia, que estavam nos debates para cobrar que as pessoas fossem participar, já planejando o que podia acontecer, o que não podia acontecer, vendo as matérias da imprensa. Vocês são a exceção, da exceção, da exceção, da exceção, da exceção. Da exceção, da exceção, da exceção, da exceção. Então, hora que eu me pergunto, como é que você me assiste? Fala, rapaz, é umas coisas que a gente conversa que é tão chato pro brasileiro comum. Só tá preocupado em assistir um filme, um seriado. E a gente tá olhando assim umas notas, sabe? Uns assuntos assim que eu falo, meu Deus do céu. Um negócio meio pesado, no sentido assim, de aprofundamento, um negócio assim de... às vezes é tão abstrato pra pessoa comum entender que ela fala, rapaz, tu é um conspiracionista maluco. Você pegou algumas notas para discutir algo que está sendo debatido no G20, em termos ali dos minerais críticos, o que é que isso tem a ver com a agenda ideológica de controle no Brasil e correlação com eventos que vem acontecendo desde a década de 60. Isso é coisa de maluco, gente. Mas vocês prestam atenção. Então, assim, se você olha e você fala, poxa, mas eu me acho tão burro, etc. Ainda que você se ache, você não acha que você é uma pessoa capaz, você faz parte desse 53%. E, na verdade, dentro desse 53 tem subdivisões das pessoas, o quanto elas realmente se informam ao longo do dia. Então, no final do dia,
Só vocês conseguem atingir o 47%. E vocês vão ver que teve gente que votou em Bolsonaro que não sabia da manifestação. Vocês acham que essas pessoas elas votaram em Bolsonaro por quê? Vocês acham que elas tomaram conhecimento de Bolsonaro por onde? Porque se foi pela Globo, ela jamais teria votado em Bolsonaro. Ela jamais teria votado em Bolsonaro. Mas jamais. Com certeza por um amigo, um colega de trabalho, um colega de escola, é um colega de algum lugar. São vocês que no final do dia, com a informação que vocês consomem, vai conversar com outro, com outro e gira o Brasil. É aquela mensagem no WhatsApp que tu mandou pra um amigo, que mandou pra outro amigo, que mandou pra um amigo, bateu 58 milhões de pessoas elegendo o Bolsonaro em 2018. Não olhem pra vocês, não olhem pro Brasil, não olhem pra tudo que tá acontecendo com um olhar, sabe, que fica vendo o copo meio vazio. Tente olhar o meio cheio, nem pra se animar, mas porque essa realmente é a realidade. É a realidade e as coisas estão mudando, não na velocidade que a gente quer. Mas pra não parar muito tempo no mesmo lugar. Estava sabendo da manifestação. E olha que número engraçado. Quem menos sabia da manifestação é quem não foi votar. Quem não foi votar? As pessoas, sabe, sinceramente, eles não ligam. Mas não ligam de nada. Não liga de jeito nenhum pra política. Talvez essa pessoa, né, ela nunca vá acordar. E aí depois, quem relativamente próximo, né, que não sabia, era a turma do Lula. Mas você vê que ainda 32% das pessoas que falaram que votaram em Bolsonaro não sabiam da manifestação. 32%. É um número grande. Grande. Aí eu fico perguntando, né? Se a pesquisa não estratifica as perguntas que vieram a seguir, como é que você sabe que elas foram respondidas por quem sabia da manifestação? Porque se você não sabe nem que a manifestação ocorreu, como é que você pode dar uma opinião, sabe? Com algum grau de raciocínio, né? Algum grau, alguma base nessa opinião que você dá. E outra coisa que você pode ver por aqui é que eu acho que exemplo, a primeira notícia do vídeo a gente já tá comentando sobre a manifestação da esquerda. A primeira não, a segunda notícia. A segunda e a terceira. Mostrando aí o ódio da esquerda. Nós aqui estamos já analisando as movimentações da esquerda. Eu acho que se a manifestação tiver uma manifestação de esquerda e você fizer essa mesma pesquisa, os bolsonaristas vão saber mais do que os petistas se houve ou não uma manifestação de esquerda. Porque para ser de direita é necessário pensar, é necessário refletir. Porque o padrão, o status quo, é ligar a TV e acreditar no lixo que a Rede Globo vende. É acreditar no lixo que a Rede Globo refende. Então, você vê que tem uma relação. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais ela tem uma tendência a ser uma pessoa direita. E essa pesquisa vai confirmando isso ao longo dela. Estava sabendo da manifestação? Quem mais sabia que iria ter uma manifestação é quem se informa pelas redes sociais e por sites, blogs e portais de notícias. Não o jornal impresso. Quem se informa online. Se informar online requer, sabe, uma movimentação ativa. Que por mais que possa parecer simples, pegar o celular, abrir o YouTube, ver um vídeo, abrir o Twitter, dar uma olhada, vocês criaram conta no Twitter. Vocês seguiram pessoas no Twitter. Vocês criaram conta no Instagram, seguiram pessoas no Instagram. Vocês criaram conta no Google, começaram a seguir canais de política. Então, ainda tô trabalhando. Se formar pela TV, é apertar o botão. Apertar o botão e ficar de boca aberta. Sabe? Sendo manipulado pela Rede Globo. Jornal impresso aí dá mais trabalho, o povo... Ninguém nem mais lê hoje em dia, né? E os jornais impressos não fazem nenhuma questão de divulgar. Mas olha, ó. Amigos, familiares e conhecidos. O pessoal não tá comentando muito de política. Pelo menos muita gente não sabia. WhatsApp no 66, rádio 66 e por aí vai. Acha que a manifestação foi grande, média ou pequena? Como é que é... desculpa, a letra tá ali, ó. Base. Entre quem sabia das manifestações. Tá dizendo ali, pelo menos mal. Então, pra quem sabia das manifestações, falou, rapaz, a manifestação foi grande. A manifestação foi grande. 20% média, 6% pequena. Com certeza o petista. Acha que a manifestação foi grande, média ou pequena? Quem votou em Lula, né? Não acha que foi meio média, meio grande. Quem votou em Bolsonaro, não acha que foi grande.
Isso para quem sabia das manifestações. Eu pensei que ele não tinha colocado, mas colocou. Erro meu. E aí, olha outro dado. Existe, querendo ou não, uma relação entre o quanto a pessoa ganha e o quanto ela estudou. Pode ter gente que só fez a 4ª série e tem muito dinheiro. Eu conheço empresário lá em Feira de Santana que tem a 4ª série, tem muito dinheiro. O cara montou um comércio, deu muito certo. Mas em geral não é assim. Em geral, o cara que só tem ali o primário, o ensino médio completo, normalmente ele ganha menos do que quem é formado. E olha que coincidência. Quanto maior a renda familiar, mais as pessoas, né, têm a percepção que a manifestação estava dentro dos limites da lei, que tem uma relação com a quantidade de estudo. Quanto menor a renda familiar, né, maior é a percepção que está fora da lei. Está fora da lei. A manifestação esteve dentro do limite de lei? Isso em relação ao que um cara votou. E aí é bem óbvio, né? Quem votou em Lula, não. Foi legal. Foi legal, tem que perseguir. Foi legal, tem que perseguir. Já quem votou em Bolsonaro falou, cara, dentro da lei. Bolsonaro sai mais forte ou mais fraco? 50% mais forte. 26% mais fraco. É o dado da CNN. Aí quando você olha em relação à faixa etária, eu achei interessante isso daqui, ver que os jovens, né, de 16 a 36 é quem mais acha que Bolsonaro sai mais forte. E são os mais velhos que dizem que Bolsonaro sai mais fraco. Eu realmente queria entender por que uma pessoa acharia que uma manifestação lotada, com a presença de 4 governadores, deputados, senadores, que parou o Brasil, que virou notícia, inclusive a pessoa está sendo questionada sobre essa manifestação. Não, ficou mais fraco. Eu acho que não faz muito sentido, mas é só a minha opinião. Aí quando você olha também, né, a renda salarial, que tem ligação com educação, né, o nível de escolaridade. Quanto maior a renda, maior a percepção que Bolsonaro saiu mais forte. Quanto menor a renda, maior a percepção que Bolsonaro saiu mais fraco. Bolsonaro está sofrendo a perseguição? Quanto maior a renda, mais as pessoas acham que Bolsonaro está sendo perseguido. Você vê que isso aqui, na verdade, tem um padrão de que acha que ele não está sendo perseguido, né? Que tá ali, 54, 53, 54. O que muda é o não sei e não respondeu. Quanto mais educação, mais a pessoa parece que tem base para poder responder se Bolsonaro está ou não está sendo perseguido. Bolsonaro está sofrendo a perseguição em relação ao voto. Quem votou em Bolsonaro, sim. Agora tem 23% de pessoas que votaram em Bolsonaro que não está sendo perseguido, não. Tá justo o que está acontecendo com ele. Deve ser um eleitor antipetista. Quem votou em Lula, é engraçado, tem 20% que votou em Lula que acha que Bolsonaro está sendo perseguido. Isso aí chamou minha atenção. E quem anulou seu voto, 56% acha que não tem perseguição nenhuma. Justiça acertou em tornar Bolsonaro inelegível? Quem acha que a justiça errou de tornar Bolsonaro inelegível, normalmente é quem se informa pelas redes sociais, pelos blogs, pela internet e pelo WhatsApp. Segue um padrão. Quem se informa pela Rede Globo, a TV, 60%. Não, tá certo. Tem que ficar inelegível mesmo. Jornal impresso, a mesma coisa. Rádio, mesmo padrão. Amigos, familiares conhecidos, também segue na mesma linha. Seria justo ou injusto prender Bolsonaro? Quanto maior a renda salarial, que normalmente tem uma correlação com o nível de escolaridade, as pessoas acham que quanto mais dinheiro a pessoa ganha, mais injusto a pessoa acha que é o que está acontecendo contra Bolsonaro. Então, disso daqui, eu acho que a gente pode também tirar uma conclusão. A gente fala muito do combate ideológico, que é importante, que tem que acontecer, lutar pelas liberdades, para manter as liberdades. Mas precisamos de uma pauta propositiva para melhorar a vida do brasileiro. Quanto mais dinheiro o brasileiro ganha, quanto melhor a educação do brasileiro, menos de esquerda esse brasileiro é. Então, às vezes, se a gente tem um projeto de nação, a gente começa a trabalhar para tirar o Brasil do buraco,
Às vezes, essa agenda que pode não ter relação com a luta pela liberdade, às vezes lá na frente, ela vai fazer uma diferença grande. Porque, gente, tem uma relação que tá clara. Quanto mais dinheiro a pessoa ganha, maior a tendência dela a votar em Bolsonaro. Tirando os super ricos. Seria justo ou injusto prender Bolsonaro? Mais uma vez, quem acha injusto perseguir Bolsonaro, fazer maldade com ele, é quem se informa pelas redes sociais, pelos blogs e pelo WhatsApp. Quem acha que é justo? Quem se informa pela TV, pela porcaria da Globo. Será que isso é uma aleatoriedade? Não é. Mas não é de jeito nenhum. Aí falando do consórcio, vejam só. Estava passando eu no Twitter e vi um vídeo, não postou como vídeo, né, mas é um áudio da Cantanhede na Rádio Eldorado, que é do grupo do Estadão. Isso colocou ali, né? Vamos aqui ouvir o que ela disse. A mídia, né? As rádios, nós, as rádios, jornais, televisões, jornalistas via as redes sociais, a gente ajudou a criar um climão para essa manifestação pró-Bolsonaro. Só se falava nisso, só se escrevia sobre isso, todo mundo dizia, vai flopar, foi arriscado, e a gente foi ajudando a criar o clima para a manifestação de ontem. E eu, cá para nós, não ajudei não, porque eu não escrevi nem uma coluna, nem discuti aqui na Rádio Eldorado o ato do Bolsonaro previamente. Deixei virar um fato político a ser analisado, em vez de ser instrumento de convocação. O fato é o seguinte, foi muita gente, sim, né? Foi um ato político importante e é uma foto que vai deixar resultados aí, por exemplo, nas eleições municipais, como eu falei. E estavam lá os governadores de São Paulo, o anfitrião, né, Tarcísio Gomes de Freitas, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o de Goiás, Ronaldo Caiado, e o de Santa Catarina, Jorginho Melo. Portanto, não foi pouca coisa, tinha senadores, deputados e, atenção, não mais apenas o grupo evangélico, né, as igrejas evangélicas, mas também uma bandeira enorme de Israel. Agora, quem tem que fazer muita reflexão e tentar entender claramente o que está acontecendo é o presidente Lula, é o governo Lula e é o PT. Então, atenção, tudo, né? Ele mostrou força popular, que a gente sabe que ele tem, né? Ele comprovou. Tá aí, né? A fala da Cantanhede. Ele mostrou que tem força popular, que tem isso, tem aquilo outro, etc, tudo mais. Tá aí. Eu que disse, não, pessoal, a gente ajudou, porque publicou matéria, falou sobre o tema. As matérias foram todas negativas, né? As que ela citou, pelo menos. E aí, do mesmo jeito que ela falou isso, eu acho que fica claro, né? Não que ninguém já não percebesse. Bolsonaro já tinha dito isso enquanto presidente. A imprensa simplesmente não falava dos feitos do governo. Não falava o que Bolsonaro fazia de bom. Não falava quando entregava uma obra, quando aprovava uma lei que ia melhorar a vida da população. Bolsonaro falava, às vezes eu andava de moto ali em cima de uma ponte sem capacete. Que vai falar, não, mas eu tô andando em cima da ponte, né? Falar, mas virou notícia. Vira criticando, né? Na inauguração da ponte, Bolsonaro estava sem capacete. Aí o cara... Era a única forma. Tinha que cavar uma falta pra ver se a imprensa noticiava. A imprensa segue atuando sempre, mas sempre, quanto país. Aí, disseram que o Lula deu uma entrevista recentemente pro Kennedy Alencar, né, que ele falou um monte de baboseira. E aí eu recebi a informação, eu não sabia, um cara me contou, falou, cara, tu sabia que Kennedy Alencar foi assessor de comunicação, assessor de imprensa na campanha do Lula em 94? Eu falei, é sério? Eu falei, nossa, que interessante. Aí eu falei, né, deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui interessante do Kennedy Alencar. Joguei o nome dele no Arquivo Nacional. Eu não achei dele. Não achei dele. Mas achei uma coisa bem interessante. Que eu acho que ajuda a explicar porque existe essa relação de Lula com consórcio. Por alguma razão, né, resolveram colecionar alguns recortes de algumas notícias que o setor de inteligência do Brasil achou que essas notícias tinham uma valia para entender o que se passava no Brasil. E aí
Esse dossiê começa com essa assim, né? 184 páginas, recorde de jornais. Aí eu comecei a dar uma olhada, né? Fui primeiro ver o que é que tinha do Ken de Alencar. E eu fui passando, né, o mouse, fui lendo assim por alto algumas notícias. E aí eu encontrei uma interessantíssima. Um jornal de esquerda. Brasil de Fato. Tá aí até hoje. Engraçado que, inclusive, o jornal abre as portas em 2003, quando o Lula é eleito. Aí, esta aqui é a página. Né? Se não me engano, na página 5 do jornal, se eu não estou enganado. Empresas de mídia sonham com os cofres públicos. E você vê ali Lulinha Cuiabona, né? No Jornal Nacional. Aí vamos dar um zoom pra gente ver essa notícia. Brasil de Fato, 25 de janeiro de 2003. Os grandes grupos privados de comunicação do país aplacaram o tradicional ataque à candidatura de Lula. Agora esperam que o novo governo resolva a crise econômica do setor, mas continuam a falar de democratização. Gente, aplacar significa diminuir, reduzir. Eu que botasse uma palavrinha, né? Mas ele tá falando o seguinte, ó, a imprensa parou de atacar o Lula, porque painho vai ajudar a resolver a crise econômica. E tem um vídeo que a gente já comentou sobre esse vídeo em algum momento ao longo dos anos, mais de uma vez, inclusive, que é o Lula contando pro Oliver Stone, um documentarista, né, um jornalista internacional que faz documentários, que ele ajudou a salvar a Globo. Se duvidar nessa mesma época. Aí a legenda da foto do Lula tá assim, ó. Lula no Jornal Nacional. No dia seguinte às eleições, mais de 1 hora para a vitória do Partido dos Trabalhadores. Já tava ficando bom, né? Já tava ficando bom essa parceria. 2003. Aí tem um capítulo não é uma parte da matéria em especial só por falar dessa relação. Hoje, a lua de mel da Globo com Lula também é emblemática do que ocorre na imprensa brasileira. Em maior ou menor grau, a ordem agora é evitar o confronto direto com o novo governo. Afinal, pode estar nas mãos do presidente a solução da crise do setor, ou pelo menos a diminuição dos problemas de caixa dos quase falidos conglomerados. Bolsonaro foi secar a mamata, inimigo público. Lulinha voltou com tudo aí, propaganda, Petrobras, meu Deus. Só um comercial no Jornal Nacional, né, que eles fizeram no passado foi quase 4 milhões de reais. Nada muda, gente. Os barões, como sempre, querem ajuda estatal, quem sabe um ProPress. Para lembrar o PROE, que socorreu os banqueiros falidos na gestão FHC. E aí a PL 26.3, a Fake News, previa isso, né? Uma remuneraçãozinha pro jornalismo profissional. Do ponto de vista do governo Lula, a crise da mídia abre diversas perspectivas. Por um lado, é importante para o presidente neutralizar a oposição natural que ele faria à imprensa burguesa se estivesse em boa saúde financeira. Basta ver o que ocorre na Venezuela, onde o magnata Gustavo Cisneros, espécie de Roberto Marinho local, está firme e forte na sua luta para derrubar Hugo Chávez. Deste ponto de vista, faz sentido a boa vontade com a Globo, revelada por figuras de primeiro escalão, como os ministros José Disseu e Miro Teixeira. O primeiro, o José Disseu, jantando em restaurante de Brasília na noite da posse de Lula, tratou de marcar conversas com João Roberto Marinho, que junto com seus irmãos comanda a Globopar. Na posse, dia da posse, eu tava o Disseu sentado no colo dos Marinhos. O titular da parte das comunicações, já na primeira semana de mandato, foi a São Paulo almoçar com José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, ex-todo-poderoso da Globo. Eu agora até descobri o nome do Boni, ó. Eu entendi José Bonifácio. Agora entendi de onde é que vem o Boni. Primeira semana. O que mudou? Nada. O país segue por buraco. A Helene Cantei trabalha na Globo News. É a mesma coisa. A gente tá vivendo um ciclo histórico que só se repete. A gente tem que quebrar isso de alguma forma. Aí, eu não vou colocar aqui uma pergunta que eu fiz. Eu botei no Twitter. Porque no Twitter é um negócio assim mais casual.
Mas eu perguntei pro ChatGPT, comecei a conversar com o ChatGPT, tava com tempo. E conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Aí eu comecei a perguntar, mas vem cá, ChatGPT, eu tava perguntando do Dulis da Bucha, ChatGPT. Tava com as dúvidas. E aí ele começou a me falar, não, isso aí aconteceu, né, pá, interferência estrangeira no Brasil. Aí eu falei, ChatGPT, me fala aí umas interferências estrangeiras que tiveram no Brasil. Ele, não, teve isso, teve aquilo outro. Eu falei, é mesmo? Eu falei, tá, então me lista aí todas as interferências, né, as polêmicas que existe da USAID, que ele falou da USAID no Brasil. Aí ele ficou engabelando, sem querer assim. Eu falei, rapaz, cita aí nominalmente um caso que aconteceu. Aí fez uma denúncia na década de 50, envolvendo o Estadão. Eu falei, eita, gostei. Aí fui atrás. Indo atrás dessa denúncia do Estadão, eu achei outra coisa. Não foi nem sobre a USAID. Letra A, né? Essa é a pronúncia em inglês. Seria USAID. Eu achei sobre a USIA, que é United States, né, Estados Unidos. E A seria Information Agency, Agência de Informações. É a Agência de Informações do governo americano. Aí eu achei esse papel aqui, da Cielo, né, um artigo científico. A Agência de Informação Americana no Brasil, de 1953 a 1964. Comecei a dar uma olhada, né? Assim, por alto, lia um parágrafo, pulava 3 e ainda, nem botei no resumo. Fui lendo que tá interessante. Cita umas coisas também do Estadão. Aí lá bastante nesse documento, tem isso daqui, ó. Daqui são duas imagens escaneadas de um documento que era secreto, mas foi desclassificado, era um documento confidencial. Esse documento é a lista da Agência de Informação Norte-Americana sobre órgãos importantes de imprensa não comunista no Brasil em 1958. Em 1958 você tinha essa lista, né? A primeiro, o Globo. Primeiro veículo, o Globo. Globo. E tá ali, né, o tamanho da circulação. 120 mil. É o jornal que mais já era o jornal que mais circulava. Lá embaixo, você tem 3 jornais também de grande circulação, Diário de São Paulo, o Estadão e a Folha, com 100 mil exemplares. Globo 120 mil. E aí mostrando, né, o posicionamento, né? Todos com exceção do Última Hora. O Última Hora é um jornal de oposição. Mas, enfim, era um jornal de oposição, tá aqui na lista. Mas todos os outros para os Estados Unidos, o Última Hora classificava muito crítico aos americanos, um jornal de esquerda, nacionalista e frequentemente pró-comunista. Os outros tudo ele vai colocando, né? Uns são pró-Estados Unidos, anticomunista, outros dizem que são conservadores. Vai comentando aí sobre as coisas. E aí essa lista chamou minha atenção. Porque isso aqui foi de 1958. E eu lembrei que na CPI que teve dos trusts do petróleo, em 57, um ano antes, estava se debatendo isso. Os veículos brasileiros que estavam recebendo um cacau do capital estrangeiro para sabotar o governo da época. Aí eu fui olhar a tabela dos veículos, né? Que fazendo um comparativo de quanto o cara ganhou de um ano para ganhar no outro. Mostrando que teve um ganho aí, né? No cacauzinho de 56 para 57. O que tá de amarelo são os veículos que tá aqui, ó. Que era um documento secreto da Agência de Informação Norte-Americana. Todos os veículos que estão em amarelo aqui estavam lá. Correio da Manhã, Diário da Noite, Globo, Tribuna da Imprensa, Última Hora, Diário de Notícias, os outros não estavam naquela lista. Estado de São Paulo, Folha da Manhã, Diário de São Paulo, Diário da Noite, Última Hora. Isso em 57, 58. Tu acha que hoje, com todas as ferramentas, com tudo que existe, eu queria ter comentado sobre isso aqui ontem, mas como esse Vida Canta ele foi até bom. Eu ia comentar isso aqui pra vocês ontem, na esteira da fala do Lula, torcendo pro Biden vencer, porque o Biden é a garantia da democracia no mundo. Tradução: o Biden é a garantia que vai ter pressão internacional para a esquerda ficar no poder na América Latina. Eu queria comentar sobre isso naquela nota que a gente comentou ontem sobre o Soros, que a presidente da Open Society Foundation na América Latina e Caribe, falando que a eleição mais importante é a do Trump, porque, rapaz, se não fosse o Biden, era capaz do Lula não ter ganhado. Ela não falou com essas palavras. Ela falou que a democracia no Brasil
Se não fosse o Biden, poderia, né, ter um desfecho muito diferente. Não, assim, não existe país aliado, né? Porque o país é uma entidade, né? Tipo um CNPJ. Você pode ter pessoas e pessoas. Pessoas que têm um certo alinhamento, o tipo de pessoas. Não dá pra comparar o Biden com o Trump de jeito nenhum, né? São totalmente diferentes uns dos outros. Mas acho que isso aqui tudo nos mostra que, assim, o Brasil, no final do dia, não tem países aliados. Podemos ter políticos que são mais simpáticos a nós. Mas no final do dia, o Brasil tá sozinho. E é por isso que é tão importante, mais do que nunca, falarmos sobre soberania nacional, verdadeira soberania nacional. Estamos travados num ciclo, gente. É a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E se repete, repete, repete. As mesmas ações, às vezes com as mesmas pessoas. Olha aí, 2003, Lula e a Globo. 21 anos depois, Lula e Globo. 21 anos depois, nada mudou. Nada! Se lembra que no vídeo de segunda-feira no dossiê, eu falei da repercussão internacional, eu falei, ó, gente, essa notícia aqui é interessante, que foi a que saiu no Le Monde. E eu botei a do Le Monde depois de uma notícia da AP. Aí eu falei, olha, quando vocês veem assim AP, normalmente notícia que ela tem assim, acho que no maior pessoal da cauda longa, que vai até lá longe, porque muita gente sai publicando. Aí eu dei exemplo que eu falei, ó, a turma do UOL no Brasil faz muito isso. Que são grupos de notícia que produzem muita informação. Aí no vídeo de segunda-feira eu falei da AP e falei também da AFP. Duas notícias com a mesma manchete. Muda poucas palavras. Quem é o jornalista? O mesmo. Bom, mas tem dois veículos diferentes. Pois é. Governo Milei amplia a proibição do uso de linguagem inclusiva para toda a administração nacional. Governo argentino amplia a proibição de linguagem inclusiva à administração nacional. Eu não sei por que a imprensa tá elogiando, porque para mim isso parece que não é um elogio, né? Eu não sei por que a imprensa está noticiando isso. A turma da direita vai ver e falar, meu Deus, queríamos nós que o Lula fosse minimamente isso, né? Que o governo Bolsonaro com certeza não iria... Não tinha nem essa possibilidade. Mas o Lula tá aí no Todes, Jean Paul Prats. Com base no que a gente comentou, acabou de mostrar. Quando eu vejo essas notícias, AFP, AP, eu falo, por alguma razão, alguém quer que essas notícias corram o mundo. Por qual razão, eu não sei. Mas por alguma razão eles querem. E eu desconfio muito, muito, quando eu vejo essas notícias AP, AFP, que são publicadas em todo o Brasil. São coisas que, assim, como eu digo, você lê tanto jornal, todo dia, durante quase 5 anos, você começa a enxergar alguns padrões e eu começo a me questionar. Aí você vai tendo as informações novas, né? Você fica, rapaz, o que essa turma tá planejando contra a gente? Qual é a maldade? Vai, conta. Conta aí qual é a maldade. O que é que vocês estão tramando contra a gente? O que é que vocês estão tramando contra o povo? É sempre alguma coisa. Não existe liberdade da imprensa. É um grande jogo de cartas marcadas. A coisa tá se repetindo ano após ano, década após década. Sempre trabalhando contra o Brasil. Sempre! Aí aparece um líder político como Jair Messias Bolsonaro e você vê a máquina de destruição de reputações que entra em campo para destruir um cara sozinho. É sozinho. Sozinho. Quem é que Bolsonaro tem do lado dele? Não é desmerecendo o tamanho dos apoiadores dele, da turma no YouTube, de canais, sei lá, um Gazeta do Povo da Vida, uma revista. Não é desmerecendo, não, gente. Mas, poxa, compara aí com as TVs, com a própria Globo, o jornal impresso. Essa turma fala pra muita gente. Bolsonaro não tem nada, Bolsonaro não tem Faria Lima, nem vai ter, né? Porque tá todo mundo feliz com o governo Lula. Não tem ONG, não tem apoio internacional, não tem apoio do consórcio, não tinha apoio do establishment, não tinha nenhuma ONG de direita, sindicato de... Não tinha nada. O apoio do cara era literalmente cidadão comum. E olha toda a máquina de destruição de reputação que miraram contra esse cidadão por querer trabalhar pelo Brasil. O crime de Bolsonaro foi trabalhar em prol do Brasil. Aí, eu fiquei surpreso. Aqui é típica nota que eu
eu não queria ter que comentar, porque tá sempre acontecendo alguma coisa. Tem algumas coisas que eu queria mostrar pra vocês, nem sei se vai dar tempo. Mas não tem como deixar de comentar sobre isso daqui. Porque o tempo passa e só atacam o cara. Só atacam, então, pô, se a gente tem aqui o espaço, a gente tem uma audiência, e saiu uma nota na imprensa falando, meu Deus do céu, o Estadão, foi uma matéria de opinião, né, do Fux, é jornalista do Estadão, mas pontuando o que tá acontecendo com o Bolsonaro, e são notas que, assim, tem que estar datadas, e o que tá aqui vai acabar indo pro Atlas, para lá no futuro, daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, a gente fala, olha, naquele período de perseguição, ainda teve gente que tava denunciando. Então não finge que, né, eu me atrapalhei, não. A perseguição foi ativa pelas mãos da Rede Globo e do próprio Estadão. Mas vejam só, a Ato Paulista foi além de apoio a Bolsonaro e mostrou rejeição a tudo isso que está aí. E o texto longo, que você para e pensa, eu leio, eu digo, conheça quem está escrevendo. O José Fux ele não é de escrever textos muito longos. E o José Fux é um jornalista de economia do Estadão. Vê lá com essas matérias que ele escreve. Vê se ele escreve sobre Bolsonaro. Então, o cara que não escreve sobre Bolsonaro, que é da pauta econômica, está escrevendo sobre... Não é só sobre Bolsonaro, ele também está criticando Lula, e o texto é longo, que quebra um padrão. É como se fosse assim um desabafo de alguém que está querendo gritar, que não aguenta mais o que está acontecendo. Que eu acho que é o cenário das coisas. E vem na esteira desses diversos comentários, diversos jornalistas do consórcio falando, cara, não é só bolsonarista que estava lá no ato do dia 25, porque o governo Lula, minha Nossa Senhora. A julgar pelo êxito da manifestação, pela democracia convocada por Bolsonaro e realizada no domingo, o ex-presidente, como gato, parece ter 7 vidas. Ixi, mas pra Highlander, Bolsonaro... Pior que assim, rapaz, olha, começou com Adélio, né? E tá aí, firme e forte. O bicho é duro na queda. Independentemente de se gostar ou não de Bolsonaro, a manifestação que reuniu 600 a 750 mil pessoas, segundo a Secretaria de Segurança Pública, mostrou que o ex-presidente ainda tem uma popularidade e uma representatividade significativas na sociedade, inclusive nas faixas de menor renda, e um respaldo considerável no exterior. Gente, quando essa nota foi escrita, já tinha um estudo da USP. Mas o cara quis colocar os 600 a 750 mil. José Fux não é bolsonarista. José Fux é o cara que em março de 2019 escreveu sobre a direita jacobina. Acho que a turma tá bem puta da vida com Lula, viu? Apesar de tudo, Bolsonaro ainda é, para o bem ou para o mal, conforme o ponto de vista, a grande liderança da direita brasileira. E com a sua participação nas eleições e com sua prisão, ele continuará a ser decisivo para qualquer candidato de direita e até de centro-direita tentar evitar a reeleição de Lula em 2026. Querer ignorar ou negar o seu protagonismo no cenário político nacional, achando que basta enquadrá-lo como golpista e exista toda extrema-direita para derrubá-lo, é fechar os olhos a um fenômeno cuja compreensão é fundamental para qualquer análise séria que se faça hoje da correlação de forças políticas no país. Agora, embora a convocação para o ato na Paulista tenha partido do próprio Bolsonaro, acabou adquirindo um caráter superpartidário, a unir políticos de oposição e de frente de legendas. Aí fala aí diversas pessoas, né? Os governadores, os 4 que estavam lá, fala também até do Ricardo Nunes. Milhares de pessoas que não podem ser consideradas como bolsonaristas raiz e golpistas também participaram do ato, sem receber sanduíche de mortadela ou qualquer tipo de remuneração para estar presentes, como acontece muitas vezes em manifestações realizadas pelos sindicatos e pelo PT. Ainda que ninguém portasse faixas e cartazes com palavras de ordem, como em qualquer manifestação que se preze, num sinal evidente do nível a que chegaram a censura e a autocensura hoje no país, não é preciso ser PhD em ciência política para saber o que levou essa turma toda paulista. Eles estavam lá para protestar contra Lula, os rumos do governo petista, e tudo isso que tá aí, tudo isso, né? Você sabe muito bem, né? Até ele tá se autocensurando. Mesmo que para muitos, Bolsonaro esteja longe, muito longe de representar o perfil ideal para comandar o país ou liderar a direita, no sentido mais amplo do termo daqui para frente. Alguns analistas calcularam o número. Aí ele cita a questão da USP. Mas você vê que ele primeiro falou da segurança pública. Eu acho que essas coisas não são aleatórias.
Qualquer que tenha sido o total de participantes, as fotos da manifestação falam por si mesmas e são suficientes para mostrar que tinha muita gente mesmo na Paulista, e é isso que importa. É isso. É difícil numerar aqui de supetão tudo que deixa o pessoal contrariado, mas pode se colocar na lista sem medo de errar. Muitas das decisões, né, do judiciário, né, da corte eleitoral e da maior corte do país, né, a turma tá meio chateada. Além da famigerada anulação com a canetada dos processos por corrupção que levaram Lula ao Chilindró, permitindo sua campanha em 2022, né, e da administração considerada parcial, né, da campanha eleitoral pelo Tribunal Eleitoral. Mas enfim, a lista inclui a revogação pela segunda instância, que foi uma das principais bandeiras das manifestações pelo impeachment da Dilma e contra a corrupção que prosperou no governo do PT, o desrespeito à imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar, desrespeito, independência dos poderes, mas tá meio chateada, né? Prevista na Constituição do Cidadão de 88 e a suspensão das multas bilionárias impostas à JF, a Nova Honor. Quando teve essa decisão, ano passado, eu falei, olha, eu já falei isso em vídeo várias vezes. Tivesse que me perguntar qual é o marco temporal que tem uma viradinha na chave, eu até falei isso no Pânico uma vez. Falei, olha, acho que foi depois dessa decisão. Não é por nada, não. É porque é uma coisa que desafia a lógica. Mas, além disso, os petistas debocharam. Mataram no peito e trataram como uma vitória deles. Deixou muita gente no consórcio meio chateada. E você tá vendo que a insatisfação só aumenta. Também faz parte da lista a declaração de inelegibilidade de Bolsonaro. A turma acha que foi injusta. Mesmo pessoas que não são bolsonaristas, a prisão por tempo indeterminado sem julgamento de 1.200 pessoas que estavam acampadas na frente do QG lá em Brasília, né? O ator mais dos atos do dia 8, acho que tem muita injustiça. O julgamento pelo Supremo de cidadãos comuns, que deveriam ser julgados em primeira instância por não terem foro privilegiado. As condenações draconianas impostas aos condenados por participar dos atos antidemocráticos. Inquérito sem fim das fake news, que se tornou uma espécie de guarda-chuva sobre qualquer coisa. O julgamento, a confusão lá de Roma e várias outras coisas. Quando o consórcio quer, rapaz, o consórcio sabe do que se passa no país. Você vê, né? Você vê que o consórcio sabe o que passa no país, o que deixa as pessoas aflitas. Eu disse, o texto é longo. Ao querer impor a embolorada agenda adotada em governos anteriores do PT, que jogou o país na maior recessão que se tem notícia, e ao ressuscitar a política externa que passa pano para quem toca o TV, para quem é ditador, Lula está perdendo até o apoio daqueles que votaram nele de nariz tampado para evitar a reeleição de Bolsonaro. Turbinando sua própria rejeição, que só tende a crescer se ele seguir pelo mesmo caminho acreditando que é por aí que tem que ir mesmo. Ao contrário do que Lula e o PT e seus aliados parecem pensar, Lula não está abafando. Embora eles pareçam acreditar que ao ressuscitar a agenda do passado vão criar condições para ser vitoriosos em 24 e 26, o mais provável, pelo que se viu na Paulista no domingo, é que o efeito seja exatamente o contrário. No fim das contas, nada pode turbinar mais o antipetismo do que o PT sendo PT e Lula sendo Lula. E aí chega falando o seguinte, o principal, como mostrou a manifestação na Paulista, é que a direita, no sentido mais amplo, está viva, muito viva. E neste cenário, não dá para negar que Bolsonaro, goste dele ou não, continuará a ser o grande cabo eleitoral do candidato que for representar o grupo contra Lula e o PT. Aí é o que eu digo, né? É para todo mundo quanto homem só. Essa notícia aqui, muita gente viu, aí fez piada, deboche. É o Boulos, o Celtinha, né? Agora quer vida mansa, tá cansado de andar de carro de pobre. Fala o seguinte, né? Que o Boulos trocou a Celta por um carrinho blindado. Foi ameaçado. E aí o Fábio Van Garten faz um comentário que é bem pertinente. Você vê, o Boulos, candidato, né? Vai pra blindado. Bolsonaro, ex-presidente, já foi alvo de um Adélio Bispo, teve removido seus carros blindados. Van Garten fala assim, ó, vale a pena ressaltar e resgatar que no início de 2023
foram retirados os carros blindados de Bolsonaro, mesmo sendo de domínio público as amplas e inúmeras ameaças que ele recebe diariamente. Já passou da hora que essa necessidade seja objetiva e sem viés político. Talvez o Vanguard nem tenha percebido, né? Mas o final do comentário dele só deixa clara a diferença da direita para a esquerda. A direita está preocupada com o Brasil. A direita está preocupada com os brasileiros. E a esquerda está preocupada em perseguir. Só. Aí falamos sobre mais perseguição. Destacar o que sai na imprensa. A imprensa reconhece. Na caçada a Jair Bolsonaro, a baleia é ele. Texto Mário Sabino. Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal porque teria importunado uma baleia. Estou rindo. Pelo simples fato de ter colocado na mesma frase o verbo importunar e o substantivo baleia. A importunação foi porque ele se aproximou demais de uma baleia jubarte durante um passeio de jet ski, o que é proibido pela legislação. Depois do depoimento, o advogado de Bolsonaro, Daniel Tesser, disse o seguinte: você não consegue controlar um animal daquele tamanho que surge, emerge debaixo d'água. É exatamente o que aconteceu. O presidente tomou todas as precauções a partir do momento que avistava a baleia. E ele também nem sabia que tinha essa proibição, mas mesmo assim tomou todos os cuidados necessários para não criar nenhum tipo de interferência. Aí o Mário Sabino fala: é óbvio que se trata de perseguição política. Levar um ex-presidente da República para uma delegacia porque ele se aproximou demais de uma baleia? Cara, ele não matou a baleia. Ele não feriu a baleia. Ele não provocou a baleia. Bolsonaro nem de longe se assemelha a um capitão Ahab de Moby Dick, o clássico do escritor Herman Melville. O personagem sombrio persegue obsessivamente a grande baleia branca que lhe arrancou a perna e acaba morrendo afogado na luta contra o animal. Desconhecer a legislação que protege baleias não é crime. Se o interesse fosse realmente proteger as baleias, bastaria um procurador da área baleeira dizer a Bolsonaro que tomasse cuidado da próxima vez. Poderia até divertir formalmente, enviar uma notificação, mas seria muito pouco. É preciso emporcalhar o ex-presidente mais do que ele já se emporcalhou sozinho. A coisa passa do ridículo. Nessa caça de Bolsonaro, a baleia é ele. Você vê que no parágrafo final, você vê que quem está escrevendo esse texto não é um apoiador de Bolsonaro. Ele fala: Bolsonaro já se emporcalhou sozinho. Até um crítico consegue ver a perseguição que o cara tá sofrendo. Até um crítico. Aí, ainda falando de justiça ou injustiça, Marcelo Godoy, jornalista do Estadão, comenta aí sobre o caso do Felipe Martins. No primeiro momento, só saiu na Revista Oeste. A Revista Oeste tem uma notícia exclusiva já tem tempo, tem mais de uma semana. Menos mal alguém na imprensa comentou, né? Na tal grande imprensa, no consórcio. A prisão do bolsonarista que desafia o ministro. Quem? O ministro lá. Se erra no caso do Felipe Martins, ele deve ser solto. Aí o Marcelo Godoy fala o seguinte: na quinta-feira passada, a PF recebeu, das mãos do advogado do Felipe Martins, uma série de documentos. São passagens aéreas em nome dele, da sua mulher, datadas do dia 31 de dezembro de 2022, no voo 3860 da Latam, que saiu às 4 horas e 50 minutos de Brasília e pousou às 6h36 da noite em Curitiba. As poltronas 11E e 11F foram ocupadas, segundo a defesa, por Martins e pela mulher. Os comprovantes do despacho da bagagem também foram exibidos aos doutores da PF, bem como e-mails da companhia aérea mostrando que o casal esteve no voo. Fato, aliás, que as imagens das câmeras dos dois aeroportos podem confirmar, bem como o deslocamento dos telefones celulares do casal, segundo os dados das estações rádio base. Ou seja, se esses documentos
que o Felipe Martins, através da sua defesa, apresentou à Polícia Federal. Se isso fosse falso, isso seria facilmente verificado pela Polícia Federal. Se for falso, você consegue... Tá aqui, ó. Mostra que é falso. O Estadão disponibiliza a questão da bagagem, né? Vocês podem ver. Tá essa imagem na nota. E aí o Marcelo Godoy volta para falar o seguinte, que Felipe Martins teve a sua prisão preventiva decretada, né? Porque a Polícia Federal achou seu nome em uma lista de passageiros que embarcou para a Flórida com Bolsonaro em 29 de dezembro, sem que houvesse registro da saída do assessor na alfândega. Isso faria dele alguém que pudesse sair do Brasil sem precisar do passaporte. Daí porque a entrega do documento não bastaria para impedir a sua fuga. A despeito do que ocorreu com Bolsonaro e o Braga Neto. O problema é que os dados da defesa, em tese, levantam uma dúvida razoável de que Martins não tenha deixado o país. Que é a informação que fundamenta a prisão. E se há erro, ele deve ser solto, né? Se Martins cometeu um crime, que seja processado, mas segundo as leis aplicáveis a todos. Nem mais nem menos. Agora pergunta se a Globo quer comentar sobre isso. Você acha que isso aqui não é notícia importante? Se fosse um petista, a Globo estava comentando. Aí, saindo um pouquinho desse âmbito, mas ainda no judiciário, sucesso na voz de Xande de Pilares é alvo da justiça. A letra é fóbica, letra preconceituosa. O jurista André Marsiglia fala, rapaz, a Associação Nacional de Juristas Islâmicos, ANAJ, entrou na justiça para que Xande de Pilares e Ferrugem façam alteração na letra da música Me Abraça, pois trecho da canção possuiria conotação preconceituosa e estigmatizante. O Judiciário de São Paulo determinou que os cantores e compositores deveriam editar a obra no prazo de 30 dias. Sob pena de multa. Tem 30 dias. Tem que mudar a letra nos próximos 30 dias. Se não... Ai, ai, ai. Aí tá ali o pedaço da letra. Esse é o problema de termos nos tornados incapazes de enxergar a arte como abstração criativa. Não como algo literal que seja capaz de ofender e ser ilícito. Chegamos ao ponto do judiciário não apenas censurar, mas também editar canções e nos dizer e de que forma podemos ouvir. Aí ontem, o Tribunal Superior Eleitoral se antecipou ao Congresso, vai punir redes sociais que não retirarem do ar conteúdos sabidamente inverídicos, mesmo sem acionamento da justiça. Aí a CNN fala o seguinte, né, que nas plataformas, fontes relatam preocupação com a decisão. E qual o problema disso? Vejam só. Pensa o seguinte. A plataforma aqui, YouTube, tem uns algoritmos. Ele pega o áudio, né, e ele entende se o áudio é seu, se às vezes não tem uma música de alguém para ter direito autoral. Tem várias coisas que eles conseguem fazer. Só que para e pensa o seguinte, aí você fala, não, então por isso daí, se tem um vídeo que a gente sabe que o vídeo é mentiroso, já tá provado que esse vídeo é mentiroso, editado, e já tomou essa flag, é só você replicar isso o tempo inteiro. Beleza, bacana. Bacana. E se o cara inverter o vídeo? Sabe? Direita, esquerda, direita, inverter, feito espelho. E se a qualidade do vídeo estiver em baixa qualidade? Já muda a visão, né? Se o cara coloca, sabe, aquele mosaico no rosto pra você não saber quem é a pessoa direito. Se o cara coloca uma tarja preta no olho, será que o algoritmo vai entender? Eu te digo que talvez sim, mas provavelmente não. Com áudio é até mais simples. Ah, mas e se ele aumentar a voz, deixar a voz mais fina, mais grave? Pode ser que dê confusão. E eu tô falando isso porque às vezes o cara coloca o vídeo com nome aleatório. Às vezes não tá fácil. Às vezes o vídeo é de Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. E aí o cara não coloca, o cara fala, veja esse vídeo, veja esse flagrante. Aí não tem nome de ninguém. Então assim, como é que você realmente vai conseguir ter acesso àquilo ali? Você entende como são as coisas?
E imagina você ter que lidar com isso ao redor de todo o Brasil. As plataformas estão sendo obrigadas a gerenciar uma coisa que, com a tecnologia que temos hoje, eu fico realmente me perguntando. Eu entendo a preocupação das plataformas. Eu realmente entendo. Eu entendo também. Ninguém é a favor de fake news, ninguém é a favor de mentira, sabe? O jogo tem que ser limpo. Eu defendo isso, o jogo tem que ser limpo. Agora eu vejo a situação, começo a falar, rapaz, velho, eu não queria ser a plataforma, viu? Eu mesmo não tenho capacidade para resolver. Espero que os técnicos da plataforma tenham esse conhecimento, que é uma baita confusão. Na esteira disso daqui, Arthur Lira mandou avisar que ele quer botar em votação ainda neste primeiro semestre, pele das fake news. Tá empenhado, é o Lira, né, em censurar o Brasil. Vamos ver se isso vai sair do papel ou não. Eu vou ter que falar do... Até ele mesmo vai bater na hora. O Brasil é visto lá fora como o país da impunidade. Fazemos jus à péssima reputação. O Código Penal e o Código de Processo Penal estão em farrapos. Novos hábitos, novos vícios, novos crimes, novas drogas e a corrupção desenfreada não encontram obstáculos no poder judiciário. O judiciário está deixando a desejar um tiquinho. E aí que você pergunta, quem é esse Almir Pazionoto? O Fux diz, ó, como ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ex-ministro do Trabalho, o doutor Pazianotto sabe do que está falando quando fala que o Brasil é visto como o país da impunidade. Aí, eu queria pegar esse gancho que é do trabalho e hoje encaixar muito bem para mostrar para vocês umas coisinhas. A gente fala do MST, também do MST. Ministro promete acabar com o saque aniversário do FGTS. Entendo o motivo. O motivo é porque o PT acha que o trabalhador não sabe cuidar do próprio dinheiro. Mas tá ali, né? O saque FGTS é opcional. O Estadão até destaque, negrito, tá ali, a decisão é opcional. Não dá saque aniversário, é possível retirar parte do saldo anualmente no mês do aniversário. Aí, para compensar o fim do saque FGTS, Lula e sua turma, né? O governo vai facilitar o empréstimo consignado. Não use o seu dinheiro. Pegue o dinheiro a juros no banco de algum amigo. Marinho afirmou que os trabalhadores poderão tomar empréstimo consignado diretamente com os bancos, sem anuência do empregador, utilizando como garantia a folha de pagamento. Pegue com juros. O empréstimo consignado provê um desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento. Eita, rapaz, tome-lhe juros no trabalhador. Aí, você vê, ó, Alexandre Schwartzman, liberal, votou no Lula. Quer usar o seu dinheiro? Não pode. Muito melhor se endividar. Se endivide aí. Tome a dívida. Não use o seu dinheiro, não. Pague juros. Pague juros, que é assim que é bom. Aí, João Amoedo mostra que Lula é o neoliberal e João Amoedo é o comunista. O ministro do Trabalho do governo Lula propõe acabar com o direito ao saque aniversário do FGTS e que o trabalhador acesse esses recursos por meio de empréstimos consignados dos bancos. Aí o Amoedo fez o melhor tweet da vida dele. Eu proponho que o ministro seja demitido e tente um emprego na Febraban. Tradução, o ministro do Lula está trabalhando por bancos. É um lobista dos bancos. Quer fazer lobby por banco? Vai para a Febraban. Quer fazer lobby para banco? Vai trabalhar na Febraban. O trabalhador não pode usar o próprio dinheiro e vai usar com juros dos bancos amigos. Duas pessoas de esquerda ainda insistem em chamar esse governo de esquerda. Que eu digo para vocês, tem uma briga que só aumenta. Tem uma parte da galera que já desembarcou. Não digo que eles vão votar em Bolsonaro. Não digo que vão votar alguém da direita. Não digo nem que eles vão anular o voto. Mas, assim, é porrada no Lula todo dia. Aí veio o Marcelo Furtado, também de esquerda. Um governo que se diz de esquerda levar comida de rabo correta do Amoedo, por ser, né, meretriz de banco, é a lama podre embaixo do fundo do poço. Aí, pra falar dessas hipocrisias, João Pedro Stedley, do passado, de volta ao futuro,
vem fazer uma denúncia, né? O bicho tá tão à frente do tempo que em 2014, 10 anos atrás, ele denunciou o Lula. Mas do que o Lula tá fazendo hoje. Escuta só. Nos últimos anos, os bens naturais da terra, da água, das florestas estão sofrendo uma ofensiva do capital internacional. Inclusive, para se proteger da crise no hemisfério norte, de 2008, correu aqui para o Brasil para se transformar em patrimônio e escapar da crise. E se preparar para um novo ciclo de expansão no capital, para então eles se apropriarem da renda extraordinária que os bens da terra sempre geram Olha agora. para os capitalistas. Olha agora. Então, nos últimos 2, 3 anos, pelo que passou pelo Banco Central, mais de 200 bilhões de dólares de capital financeiro especulativo veio ao Brasil e se transformou em terra, em usina de etanol, em usina hidrelétrica, e inclusive agora. se apropriando da atmosfera. E eles fazem esses cálculos agora de quanto oxigênio cada hectare de floresta tropical emite na atmosfera, transformam isso num título e vendem nas bolsas da Europa como crédito de carbono para as empresas que emitem muito carbono nas indústrias poluidoras. É mesmo? Ele fala que mais E ganham dinheiro até com a especulação desses títulos. Já tem 2 empresas que fizeram isso com áreas indígenas do Acre. E isso leva um perigo muito grande, porque os brasileiros perdemos a soberania sobre o nosso maior patrimônio, que é a terra, a água, a biodiversidade do nosso território e agora até sobre o nosso ar. Rapaz, é mesmo. Então o crédito de carbono faz parte de um grande esquema que tá levando o Brasil a perder a soberania nacional e faz parte de um grande jogo especulativo dos capitalistas para nos roubarem. Tedley. Eu vou discordar, gente. Não tenho como. O mercado de carbono está sendo no governo Lula. É a agenda central. É a agenda central do pacote de transformação energética do Haddad. Aí eu te pergunto, cadê o Stedley de 2014? Por que o Stedley de 2014, que sabia, né, o que estava acontecendo, por que ele não denuncia o Lula agora em 2024? Será que ele esqueceu de tudo que ele defendeu? Ou será que ele tem incentivos para vender a alma e ser um hipócrita? Vamos ver onde é que tá o Stedley? Olha só, rapaz. Filho de líder do MST ganha cargo em gabinete de deputado do PT. Se tem um filho que tem um carguinho, tu ia criticar o Lula? TCU dá 15 dias para a INCRA explicar a contratação de ONG ligado ao MST. ONG ligado ao MST e empresa de produção de eventos receberam 1,2 milhão. Tu ia criticar o Lula? Ministro da Noruega sugere a Haddad que cobre mais imposto de quem explora o meio ambiente. Aí tá ali. Em reunião com técnicos do Ministério da Fazenda, não sei porque a Fazenda fez encontrar com esse cara, o ministro da Noruega quer mais rigor tributário dos governos sobre empresas que exploram recursos naturais. Como se estivesse pagando um pouco imposto, ele quer mais imposto. Mais imposto na energia elétrica, na gasolina, pro pobre, né? Agora parar de comer e começar a fazer fotossíntese. E a hipocrisia dessa gente tá aqui, ó. A Amazônia tem alta de 286% nos focos de queimado em fevereiro. A Amazônia bate recorde de incêndios. Fumaça cobre a estrada em Roraima. Recorde histórico. Aí eu te pergunto, onde é que foi parar essa esquerda? Raiz, sindicalista, trabalhista, um viés, né, de preocupação nacional, que lutava contra o capital especulativo internacional. Esse vídeo do Stedley, eu vi de um documentário. Vou ser sincero pra vocês, tentando compreender o Brasil. Eu acho que, diferente de muita gente, eu não tenho interesse em
validar minhas ideias. Até porque eu não tenho nenhum conhecimento sólido sobre o passado do Brasil. Então, eu vou ler por mim mesmo jornais, tento tirar um tempo na semana, pegar uns jornais antigos, dar uma lida sobre alguns temas, né, disputas eleitorais, políticos, ver como é que eram relatados, dou uma olhada na Biblioteca Nacional, boto uns vídeos antigos para ver, um documentário antigo. Esse vídeo é um documentário de um grupo chamado Caliban. Esse Caliban tem vários documentários, todos à esquerda. Todos os documentários são à esquerda. Tem história de Jango, JK, Vargas, Tancredo, Brizola. Esse daí é sobre as privatizações. Bem interessante as privatizações. Marcinho, um Pokémon tá lá. Eu falei, o Pokémon, rapaz. E eu vendo, você fala, o que aconteceu com esses caras, bicho? O que é que aconteceu? Esses caras, pelo menos, não eram vassalos do Biden, como tá sendo agora. Essa galera aí, sabe, não tava falando de agenda do oco, mercado de carbono, tava falando contra isso. Aí agora tá fazendo todo o oposto. Todo o oposto. Mostrando que a esquerda, no final do dia, é um bando de hipócrita. Bando de hipócrita. Eles odeiam o Brasil. É só dinheiro e poder. E aí eu trago o que eu falei 2 dias atrás, no final do vídeo. Bolsonaro pode não ser gênio. Eu falei isso ontem também. Bolsonaro pode não ser gênio em nada, mas o coração de Bolsonaro tá no lugar certo. Tá no lugar certo. Essa galera arrota conhecimento, como é o Stedley, mas na hora do vamos ver, na hora do carguinho, na hora de ter um espaço no governo, aí ó, é boca pio. Eu não vi uma manifestação do MST contra o mercado de carbono. Agenda central do governo Lula. Eu não vi uma. Não vi uma. 10 anos atrás já tava denunciando. O que é que mudou, hein? Quem é que mudou? Quem é que se corrompeu? Quem que vendeu a própria alma? Acho que é a turma da esquerda, né? Vou mandar lá no Telegram. Link tá aqui sem descrição. O vídeo do Stedley. O documento sobre privatizações. Falou umas coisas bem interessantes. O Fernando Henrique Cardoso aprontou demais. Os petistas sabem umas coisas interessantes do Fernando Henrique Cardoso. Caso vocês forem assistir. Eu vou mandar lá no Telegram o vídeo da Cantanhede, esse do Stedley, mais alguma coisa. E aí, se gosta do meu trabalho, quiser me dar mais uma ajudinha, passa lá no meu canal. Tem um Tony Valeu, tem um Pedro na descrição. E Atlas Brasileiro. Tem de registrar a história. Inclusive a hipocrisia do MST, né? Mostrar, talvez, porque o MST é hipócrita. Filhão tá no gabinete, lotado, dinheiro pra ONG. Ave Maria, essa esquerda só pensa em dinheiro e poder perseguir. Compartilha o vídeo. Volta amanhã e eu te deixo que grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!